E agora, ao vivo conosco, a participação do nosso companheiro Sérgio Maia. Um abraço, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Estamos aqui ao lado dele, Eduardo Elias. Eduardo Elias, bastante conhecido aqui na cidade de Orlândia, ex-vereador da cidade, também ex-presidente da Câmara, um histórico político aqui muito bonito, eu diria. E nós tivemos, conforme você já falou, Adson, a informação de que ele estaria se desfiliando do PSDB, partido que ele ficou aí durante um grande período, e viemos aqui, procuramos o Eduardo Elias para ele explicar um pouquinho a respeito dessa decisão. Gostaria então, Eduardo, que você primeiro falasse da sua história dentro do partido PSDB e também qual a razão que te levou a sair, ou estar saindo desse partido. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Sérgio Maio. Bom dia, Watson. Bom dia, ouvintes da URC. Recebo por aqui o meu grande abraço, E a minha história dentro do PSDB teve início no ano de 2004, quando eu participei das eleições municipais, candidato a vereador que fui eleito e depois reeleito, ocupei o cargo de presidente da Câmara, enfim, e sempre trabalhando no partido, fui presidente do partido, fui secretário do partido, sempre colaborei na organização do partido, Até o dia 10 agora, passado, que foi quando eu protocolei o requerimento da minha desfiliação do PSDB. Eu me identificava com o PSDB, inclusive com a ideologia, que é o Partido da Social Democracia, onde a ideologia do partido pregava que a participação do Estado na organização política do país fosse de forma moderada. Eu concordava com isso, e inclusive a coisa tem início aí, na ideologia. A ideologia do partido é uma coisa que muitas pessoas, a grande maioria, acredito eu até, não dá importância nenhuma, mas eu dou. Porque por trás das ideologias existe aí a caracterização da conduta do político. Hoje, por exemplo, eu não admito proximidade nenhuma com o socialismo, comunismo. E os motivos, posso resumir, que são duas ideologias políticas responsáveis pelas mortes de milhões de pessoas. Vide a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quero aqui citar o Holodomor, que o Stalin matou milhões de pessoas de fome, confiscando a produção agrícola lá da Ucrânia. Então, eu não compactuo com esse tipo de ideologia, não posso me aproximar disso de forma nenhuma, não admito de forma alguma. Portanto, esses partidos que existem aí, que são vamos dizer, aficionados, são seguidores de ideias socialistas, comunistas. Posso citar PT, PSOL, PCdoB, PCB, PSB, nem chegue perto, nem chegue perto, porque uma que eu não aceito
a tutela do Estado. Em hipótese alguma, o Estado tem que ser pequeno. Um grande exemplo de um Estado ineficiente e que não tem autossuficiência é o próprio Estado brasileiro. Basta você lançar o olhar para a situação do governo brasileiro. É imenso o tamanho do Estado e não se sustenta. Nós somos pagadores de impostos porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro que o Estado tem é o dinheiro que nós pagamos os impostos aí. E o retorno que a gente tem desses impostos que a gente paga, você pode fazer, você ouvinte, pode fazer um exame aí e ver o que retorno que a gente tem disso. Na saúde, na educação, na segurança, tudo ineficiente. Então, longe de mim esses partidos, né? Não admito. E voltando ao PSDB, a conduta dos líderes grandes aí do PSDB, quero me referir a Fernando Henrique Cardoso, quero me referir a Geraldo Alckmin, né? Ao João Dória, por favor, estão se alinhando com o PT a vida inteira, combatendo o PT, né? Falando o diabo do Lula, do PT. Agora estão se lambendo. Isso eu não admito. E eu não vou ficar do lado, politicamente não fico, nem pessoalmente, de jeito nenhum não fico do lado de gente que tem esse tipo de conduta na política, ou seja, na vida também, de qualquer forma. Então isso motivou a minha desfiliação do PSDB. Eduardo, nós acompanhamos também recentemente um jantar que foi bastante assim mostrado, bastante polêmico, onde estava presente ali o advogado Antônio Cláudio, com várias autoridades ali, inclusive bastante relacionado com essa turma que você acabou de mencionar aí. E esse advogado, num determinado momento ali, deu o parecer que de fato ele estava assumindo toda a corrupção que aconteceu durante o governo PT, envolvendo o Lula, e assim de forma, acredito que natural. Como que soou para você essa questão, essa situação, onde ele estaria ali, de fato, assumindo a corrupção e achando uma forma assim bastante natural? Pois é, Sérgio. Soou e eu vi como uma barbaridade, um absurdo, completo absurdo. Declarações que deu, né, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, né? Declaração vinda de um advogado, né? Chegar ao ponto de dizer que como é que foi que ele disse lá? Se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Quer dizer, o que você acha que está pensando? O que você acha que está passando na cabeça de uma pessoa que faz um tipo de declaração dessa? É totalmente para isentar de qualquer crime o ídolo dele, que é o Lula. Eu falei, quando eu estava dizendo do motivo que me fez desfiliar do PSDB, eu falei em ideologia partidária. Eu não entrei no âmbito da corrupção que é conhecida, né, que foi desvendada através da Lava Jato, da Operação Lava Jato, e que eu não tenho dúvida que aconteceu, né? E agora isentaram os crimes, né? Isentaram não, pisaram no freio, vamos dizer assim, engataram a marcha a ré nas ações que tinham contra o Lula, né? Fizeram voltar lá para Brasília, algumas caducaram. Na minha opinião, um verdadeiro absurdo, né? Que faz o cidadão de bem, o pagador de imposto, que quer ver o seu país progredir, que quer ver o Brasil evoluir, ficar totalmente frustrado.
né? Porque você vê que a impunidade impera. E está explícita a impunidade na declaração desse senhor. E o pior, ele falou em nome da advocacia brasileira, como se todos os advogados brasileiros se engajassem nessa maneira de pensar. Mas espera aí, onde estamos? Quer dizer que se o crime já aconteceu, o que adianta punir? Ué, então solta todos os bandidos que estão presos nos presídios, nas penitenciárias, nas cadeias. Ué, eles já cometeram o crime, o que adianta punir? Não é? Então, absurdo, um pensamento que você vê que é uma coisa real, na medida que você tem uma política do PSOL aí, querendo descriminalizar roubos pequenos, que se a pessoa rouba pouca coisa, não é crime mais. Agora você se coloca no lugar de quem está sendo roubado. Ele está sendo roubado, ele reage a um roubo desse, e aí, como é que fica? É uma bagunça. Eu não admito isso. É o tipo de gente que se alinha, né, que tem as pautas dos esquerdas aí, né? Eu não admito isso. Eu achei um absurdo. Eu fico de boca aberta, me faz ficar pensando, né? Será que está valendo a pena a gente viver? Ou será que vai valer a pena viver num país que eventualmente poderá ser governado por gente que pensa dessa maneira? Não. Eu, com costumes, eu sou mais conservador, né? Esse pessoal progressista aí vai me desculpar, mas isso para mim não tem cabimento. Infelizmente, se acontecer, vai ser uma infelicidade na minha maneira de ver, na minha vida e na vida de todos os brasileiros. Nós estamos conversando com o Eduardo Elias, ex-vereador da cidade, que acaba de declarar, de anunciar aí a sua desfiliação do PSDB. Eduardo, outro assunto que eu gostaria de aproveitar e abordar também é sobre a Lei Rouanet, uma lei que foi criada com um propósito lá no passado, e agora o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele tem criticado, tem reprovado a forma que eles estão administrando, né, os recursos dessa Lei Rouanet. Como é que você entende essa situação, Eduardo? Olha, Sérgio, eu penso que a Lei Rouanet foi uma lei muito bem intencionada, vamos dizer assim, né, para fomentar a arte, né, para ajudar os artistas que realmente precisam, né, e precisavam disso, né. Mas por outro lado, a gente pode perceber, com os casos que a gente tem acesso aí e fica sabendo, a Lei Rouanet era para distribuir, né, o dinheiro público, porque afinal de contas é dinheiro público, né, porque os artistas recebem a autorização de buscarem uma indústria, uma empresa que, em vez de pagar o imposto, financia o espetáculo, né, um filme, um DVD, um teatro. Então, só que o que aconteceu? Virou um clubinho, né? Virou uma coisa assim seletiva, onde poucos, né, e artistas famosos se refestelaram com dinheiro público. Isso é errado, obviamente. Aí eu concordo com o Jair Bolsonaro. Ele tem toda a razão. A coisa tem que ser mais democrática. Tem que ajudar o artista que está começando, não as grandes estrelas. As grandes estrelas têm que sobreviverem,
do seu trabalho, da sua arte, do seu talento. Já tem uma história. Já tem história, né? Já tem o nome disseminado no meio da população, são consagrados. Ele tem que viver com as próprias pernas e não com dinheiro público. Peraí, né? Então, nesse aspecto, eu acho que tinha que ser melhorada a lei, né? A lei não deixa de ser boa, porém, precisa ser mais democrática. Muito bem, nós ouvimos Eduardo Elias Morani. Já gostaria, em nome da Orlândia Rádio Clube, agradecer a sua participação, Eduardo, o convite que você aceitou, né, da Orlândia Rádio Clube, de conceder essa entrevista, essas informações. Obrigado, Eduardo Elias, e um bom dia para você. Sérgio, mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, com os ouvintes, né, com a população, porque a gente gosta de política, né, enfim. Eu não sei o que vai ser da minha vida política daqui por diante, não tenho pretensão no momento, não tenho ideia de nada, só fiz questão de praticar a desfiliação para ficar em paz com a minha consciência. É só isso, né? Eu quero deixar aqui um grande abraço para o Watson, para o Chester e para os ouvintes da ORC, né? Ok, aí, portanto, palavras do Eduardo Elias, ex-vereador da cidade, ex-presidente da Câmara, que falou através da Orlândia Rádio Clube. Sérgio Maia para a ORC. Bom dia, Watson, é com você.